Olá, recordando a última aula, nós vimos a grande contribuição de Maxwell, mostrando que é possível ter uma entidade física composta de campos elétricos e magnéticos, desde que essas grandezas tenham variação espacial e temporal. Então, mesmo na ausência de cargas e correntes, Maxwell demonstrou a possibilidade de ter uma entidade de campos elétricos e magnéticos que existem sem fontes de carga, ela se autossustenta e existe. Muito bem, o que Maxwell fez então foi tomar essas relações, isso aqui está relacionado com a variação espacial, primeira derivada que a gente chama, né? Da variação espacial com a variação do campo elétrico ligada com a variação espacial do campo magnético e vice-versa, campo magnético e campo elétrico. O que eu posso fazer agora é pegar uma dessas equações, aplicar novamente a derivada espacial através do rotacional, usar algumas regras, porque eu posso pegar aqui, ó, no lugar desse campo, eu posso botar essa, tá certo? Se eu aplicar o rotacional aqui, eu vou terminar aqui com uma equação que vai aparecer o rotacional de B. Mas o rotacional de B é a derivada temporal do campo E, dessa entidade que nós estamos procurando de natureza elétrica e magnética simultaneamente. Foi isso que Maxwell fez. Eu não estou dando os passos, mas é um passo trivial para quem fez cálculo. Para quem não fez o cálculo, não se preocupe, porque o que nós chegamos é que a equação ela nos revela algo que é muito conhecido da física, que nós estamos procurando uma grandeza, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, nós estamos procurando uma grandeza que a segunda variação espacial é proporcional à segunda variação temporal. Isso aqui é vetor. Vamos imaginar que nós temos uma única direção. Então, se eu tiver uma única direção, isso significa dizer que a segunda derivada do campo com relação à posição, vamos dizer x aqui, menos uma constante vezes a segunda derivada dessa grandeza com relação ao tempo é igual a zero. Essa aqui é a famosa equação de onda. Toda vez que você tem algo que, tomando a variação espacial duas vezes, ela dá a variação temporal duas vezes, ela é a chamada equação de onda, que de uma forma geral tem a seguinte cara. De uma forma geral, ela diz que a quantidade cuja segunda derivada espacial menos 1 sobre a velocidade ao quadrado vezes a segunda derivada temporal igual a zero, representa a amplitude de uma onda. Então, aqui, o que a Maxwell nos mostrou é que tanto a componente elétrica quanto a magnética do campo obedece uma equação de onda. É uma onda propagando-se no espaço, oscilando no tempo. Que nem aquela onda da corda que a gente produz, que nem a onda da piscina que a gente produz. Então ele, na verdade, comprovou, não que a luz era uma onda, mas comprovou uma entidade composta de campos elétricos e magnéticos que andam na forma de onda. Até aqui ele não sabe que é a luz. Mas note essa analogia, que a velocidade, esse termo aqui, é 1 dividido pela velocidade ao quadrado. Então, a onda que ele está procurando tem uma velocidade que é igual a c dividido pela raiz quadrada de epsilon mi. E epsilon é a constante dielétrica e mi a permissividade magnética.
que para o vácuo isso é 1. Então ele descobriu que essa entidade anda com a velocidade da luz. Ora, anteriormente o pessoal já havia verificado que a luz era uma onda. Ninguém sabia onda do quê, mas sabia que era uma onda, porque ela apresentava fenômenos relativos à onda, como é o caso da interferência, como é o caso da difração. Então, desde a época de Newton, que o Newton não acreditava muito na luz como onda, ele aceitava mais a luz como partícula, que também é verdadeira, né? Mas o Hooke e outros, eles realmente pregavam, né? As experiências de Young, da interferência, mostravam que de fato a luz tinha característica ondulatória. Ninguém sabia onda do quê. E o que o Maxwell vem e prova é que são ondas de natureza elétrica e magnética, devido a todas essas coincidências fantásticas que nós mostramos. Portanto, a onda de campos elétricos e magnéticos caminha no espaço com a velocidade c, quando for o vácuo, e, portanto, ela recebe o nome de radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é o nome que nós damos a essa grandeza física de natureza elétrica e magnética que propaga-se como uma onda no espaço e no tempo. Tá certo? Então nós temos aqui o surgimento da natureza da luz. Então nós temos que olhar a luz, a partir de agora, como uma entidade de natureza elétrica e magnética. E, portanto, a gente não gosta de falar muito de luz, fala de radiação eletromagnética. Porque a luz a gente entende algo mais no visível. Mas você vai ver que a radiação eletromagnética, ela é imensa, ela tem vários nomes, a mesma grandeza física. Eu espero que vocês tenham entendido aqui como que o Maxwell chegou nisso. Portanto, quando olhamos luz agora, temos que enxergar a luz como sendo o campo elétrico e o campo magnético oscilando aí no tempo e no espaço. Muito bem. Como que é essa oscilação? Bom, nós aprendemos desde criancinha que tudo que oscila tem que ter alguma coisa parecida com seno e cosseno, né? Pois é. De fato, se você tem uma onda se propagando, o que a gente chama de uma onda plana se propagando, o campo elétrico e o campo magnético são, de fato, cossenos e senos. Então, nós podemos escrever que a solução daquela equação, a solução dessa equação é uma composição de senos e cossenos, porque a segunda derivada do cosseno dá cosseno e a segunda derivada temporal do cosseno dá cosseno. Então eu só tenho que fazer de tal maneira que vai aparecer o sinal negativo e eu posso provar para vocês que a solução tanto do campo elétrico quanto do campo magnético é exatamente um cosseno de kx menos ômega t. Porque toda onda, ela tem duas características importantes. Ela tem uma variação temporal e uma variação espacial. A variação temporal é o que nós chamamos da frequência temporal. Frequência se mede em hertz, mas como nós vamos expressar a função através de funções trigonométricas, é importante multiplicar a frequência, normalmente que a gente chama de f, por 2π e calcular uma frequência angular, porque seno e cosseno só de ângulo, né? Não dá para ter seno e cosseno de tempo. O seno e cosseno são grandezas de ângulo. Portanto, para expressar a onda eletromagnética ou suas componentes através de tempo e espaço, e usando a função trigonométrica, nós temos que usar
algo que espacialmente representa ângulo e algo que temporalmente representa ângulo. Por isso que a gente cria o ômega, que é radianos por segundo, não é apenas segundos. Quando você fala uma frequência de 20, significa 20 radianos por segundo. Tenho 2π aqui para converter as oscilações por segundo em ângulo. Tá certo? Mesma coisa com o campo B. O K, o ômega é a parte de oscilação temporal, porque Maxwell nos disse que essa grandeza que nós estamos lidando tem a oscilação temporal, então isso é dado pelo ômega. E a parte espacial? Bom, a parte espacial, ela nos é dada pelo comprimento de onda, que o comprimento de onda é a periodicidade, e novamente tem que ser em termos de ângulo, portanto nós definimos o chamado vetor de onda como 2π dividido por lambda, de tal maneira que ao propagar uma distância lambda equivale a um período de 2π no cosseno, portanto ele volta a ser o que era, como é da natureza das funções oscilatórias. Então essa é a forma, um cosseno de kx menos ômega-t é a forma de expressar a variação temporal e espacial. Se você olhar no tempo, se você pegar uma única posição, você vai ver como função do tempo algo que sobe e desce. Se você fixar o tempo e olhar no espaço, você vai ver também uma coisa que sobe e desce. E essa coisa propaga, por quê? Porque se eu fizer isso aqui constante, eu tenho uma grandeza que é x dividido por t igual ao quê? A ômega dividido por k. Tá certo? Se x dividido por t for igual a ômega dividido por k, isso aqui é uma constante. Isso é a frente de onda se propagando. É quanto que esses borrinhos de campo elétrico e magnético se propagam. Com que velocidade? E se você olhar, ômega dividido por k é c. Está aqui, está na definição do próprio k. Então, nessa expressão, o k é o vetor de onda, que é 2π dividido pelo comprimento de onda, que é a distância de crista a crista. E o ômega é quantas oscilações se dá por unidade de tempo, mais em unidades de radiano, portanto, vezes 2π. Então, nós temos agora até uma expressão matemática para a componente elétrica e a componente magnética do campo de radiação. E essa é a radiação eletromagnética. Então, para poder ilustrar bem para você aqui, né, a amplitude é vetorial, os campos são vetoriais, então a gente bota esse E e E' representando a direção de oscilação do campo elétrico e do campo magnético. E a gente mostra que o produto vetorial deles dá a direção de propagação. Então eu vou dizer que x é a direção perpendicular a ambos. Quem lembra de produto vetorial lembra dessas coisas, tá certo? E indica a direção de propagação. Então a direção de propagação não é nem a direção de E, nem a direção de B, mas é ortogonal a elas. Então, para fazer um desenho de como é essas coisas, aqui nós temos como função do espaço o campo elétrico crescendo, invertendo, crescendo de novo na direção oposta, diminuindo, invertendo. Essa é a componente do campo elétrico. E a componente do campo magnético? Perpendicular, está aqui, ó. Novamente, crescendo, decrescendo, invertendo, ortogonal, cada um ortogonal ao outro, tá certo?
Um está oscilando aqui num plano, que é o plano do campo magnético, e o outro está oscilando no plano perpendicular, que é o plano do campo elétrico. E para onde que isso caminha nessa oscilação sincronizada? Caminha para cá. E com que velocidade? Na verdade, a velocidade com que isso caminha é a velocidade da luz no vácuo dividido pela raiz quadrada da constante dielétrica vezes a permissividade magnética, que é o que nós chamamos de índice de refração do meio. E para o vácuo é 1. Para o vácuo tudo isso aqui é 1. Portanto, a velocidade de propagação no vácuo é a velocidade c da luz no vácuo. Tá certo? Então, essa é a visão que nós temos que ter para a propagação da radiação eletromagnética. Então, agora, toda vez que a gente falar de radiação eletromagnética, nós estamos falando desses campos oscilando no tempo e no espaço e se propagando. E aí ele vai encontrar matéria, como nós vamos ver já já, e a matéria vai ser feita de carga e, portanto, esses campos vão agir sobre essas cargas. Antes, porém, de ir para a matéria, nós vamos dar nome aqui a essa radiação, porque eu peguei uma única frequência que equivale a um comprimento de onda, né? Frequência e comprimento de frequência e comprimento de onda estão intimamente ligados. Na verdade, todo mundo já viu que a velocidade da luz nada mais é do que ômega vezes lambda dividido por 2π. Está aqui a relação que nos dá toda essa relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência. Portanto, quando eu aumento a frequência, a velocidade da luz no vácuo é constante, independente, só depende do meio a velocidade da luz. Por isso que ela não depende da frequência, ela depende do meio só. Tá certo? Claro que essas constantes podem ter valor diferente dependendo da frequência. Então, existe um fenômeno chamado dispersão, que é o fato que o comprimento de onda pode depender da frequência. Mas, em princípio, para à medida que eu vario a frequência, varia o comprimento de onda para manter fixa, no vácuo pelo menos, tá certo? A gente pode dizer que o produto da frequência pelo comprimento de onda é uma constante. E que constante é essa? É 2π vezes a velocidade da luz. Tá bom? Então, frequência, falar em frequência e falar em comprimento de onda é praticamente a mesma coisa. Mas nós não especificamos quem é o valor da frequência. E esse valor pode ter muitos valores. Então vamos olhar aqui os diversos valores da frequência. Aqui eu coloquei ômega dividido por 2π. Então eu estou dividindo por 2π, estou pondo em hertz, que é a frequência mesmo. E essa frequência pode variar, ela tem que existir, ela não pode ser zero, porque se ela for zero, o campo não oscila. Se o campo não oscila no tempo, ele não tem variação temporal. Se não tem variação temporal, Maxwell nos mostrou que não há propagação no espaço. Então tem que oscilar. Tem que oscilar. E aí ela pode oscilar com valores diferentes, depende de como ela foi produzida. Então, ou ela é produzida com alta frequência ou com baixa frequência. E dependendo da frequência, ela ganha nomes diferentes. Quando a frequência é muito baixa, por exemplo, 60 Hz, ela ganha o nome de radiação eletromagnética de potência, porque é essa que movimenta aí os motores e tudo isso. É a tomada da parede. A eletricidade que você está recebendo na parede é uma radiação eletromagnética, só que ela não tem capacidade de se propagar eficientemente no ar, no meio, ela precisa de meios condutores. Portanto, ela chama radiação eletromagnética de potência. Se você crescer um pouquinho,
você chega aqui das dezenas de kilohertz até megahertz, ela chama onda de rádio. É a mesma entidade, só ganha um nominho diferente, agora é ondas de rádio. Porque é através da qual você recebe comunicação para o seu radinho. Ele está, em geral, em kilohertz e megahertz. Se você crescer um pouco mais, megahertz, aqui é megahertz, ó, porque é 1 milhão de hertz. A gente chama de megahertz, é o primeiro marco. Quando você chegar em 10 a 9 aqui, chama-se gigahertz. Então, bem no meio de 10 a 8 a 10 a 9 hertz, nós temos o gigahertz. É onde está no domínio do micro-ondas. Aqui, então, a radiação recebe um novo nome, que é micro-ondas. Micro-ondas é uma radiação que está oscilando entre 10 a 9 até 10 a 10, 10 a 11 Hz. É muita oscilação, hein? Veja, aqui eu tinha 60 oscilações por segundo. Aqui eu tenho 10 vezes 1 bilhão de oscilações por segundo. Um pouquinho mais adiante, quando chega aqui em 10 a 11, 10 a 12, nós temos a chamada radiação infravermelho. É um tipo de radiação que nós não somos sensíveis a ela, a gente não consegue detectar, mas que interage muito com os graus de liberdade mecânico da matéria, vibrações e tal. Por isso que ela rapidamente se transforma em calor, tá certo? Crescendo um pouco mais, eu chego na região que nós chamamos de visível. Aí é a luz visível, na região de 10 a 14 a 10 a 16. Indo um pouco mais além, nós chegamos no chamado ultravioleta. Ultravioleta está aqui entre 10 a 16, 10 a 17, é o ultravioleta. Não tem uma borda muito bem determinada para isso, mas é por aqui. É um fator normalmente de 100, de 10 a 100 da luz visível. Assim como a luz visível é um fator de 10 a 100 do infravermelho. Tá certo? Então aqui eu estou numa faixa de frequência e aqui estão os comprimentos de onda, que é uma relação unívoca, porque de um você obtém o outro sabendo a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, no vácuo. Se eu crescer um pouco mais, eu chego no raio-x. O raio-x, que todo mundo usa, é igual a ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, infravermelho, ultravioleta, só que numa frequência muito maior. Agora nós já estamos entrando no domínio de 10 a 18 a 10 a 20 aqui. Certo? É o nome dado, é a mesma entidade física. É a nossa querida radiação eletromagnética. Só recebe nome diferente, porque a interação com o sistema, com a matéria, vai ser diferente. E se eu for um pouquinho além, eu chego na radiação gama, que está aqui acima do raio-x. Radiação altamente energética, porque a energia irá com a frequência, como nós vamos ver. E há quem diga que tem aqui a radiação cósmica. Então nós temos mais coisa aqui nesses pontinhos que nós não vamos fazer mesmo espectroscopia com essas radiações. Então aqui está o elenco do nome dado às diversas radiações eletromagnéticas que nós utilizaremos em espectroscopia. Em específico, quando você chegar no visível, você vai poder converter a frequência em comprimento de onda e nós vamos estar falando que a região do visível é uma região que a frequência vai aqui entre 10 a 14 e 10 a 15 e que o comprimento de onda vai de 4.000 a 7.000 angstroms, basicamente. Aqui está no limite do que o seu olho consegue pegar. Aqui você já está vendo aquela luz violeta. E aqui já está no limite do vermelho indo realmente para o infravermelho,
que você consegue ver. Então nós temos que lembrar que a chamada luz visível, ela vai praticamente de 4.000 a 7.000 angstroms, basicamente. Esse é o domínio da luz visível, que a gente usa muito, porque afinal é o que a gente enxerga, mas tem todo esse resto que está nadando aí pelo meio ambiente e que você não sabe nem de onde vem. Por exemplo, o telefone celular usa para transmissão radiação eletromagnética, mas não é na onda de rádio, é no micro-ondas, por razões que têm a ver com a sua propagação na atmosfera e assim por diante. Então nós vimos e exploramos aqui a chamada radiação eletromagnética, que a luz visível é uma parte dela. Mas o conceito vale para ondas de potência, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama e outros. Tudo é a mesma onda fascinante, que é a onda eletromagnética se propagando da maneira que nós discutimos aqui, composta de campo elétrico e magnético, oscilando no tempo e no espaço. Bom, nós temos quase tudo que precisa da luz para poder fazer a interação dela com o sistema, com a matéria. Todo mundo sabe que campo elétrico é capaz de realizar trabalho, né? Por isso que você liga na tomada ou liquidificador, ele realiza trabalho. Tudo isso nós sabemos. Então, associado à radiação eletromagnética, existe uma quantidade de energia acumulada. A existência de campo elétrico e campo magnético nos dá energia. Todo lugar do espaço que tem campo elétrico magnético, que tem radiação, tem energia associada. Então é comum nós definirmos a chamada densidade de energia no campo. Quanto de energia por unidade de volume tem no campo. E essa densidade de energia normalmente vai com a amplitude do campo ao quadrado. A soma de E ao quadrado com B quadrado tem a ver com a quantidade de energia no campo. Claro que esse campo é um cosseno, esse outro é um cosseno, então nós podemos somar tudo, nós podemos relacionar a amplitude do campo elétrico com a amplitude do campo magnético. Basta você ir lá nas equações de Maxwell, se você botar amplitude aqui e lá, você vai ver que elas estão relacionadas. Então nós podemos tirar que a densidade de energia, basicamente, quando você tem o campo oscilando, ela é 1 sobre 4π, esse 8π ele aparece aqui, quando a gente faz a integração, calcula a energia, tem uma álgebra por trás desse eletromagnetismo fazendo isso acontecer, certo? A energia total contida no campo é a integral da densidade no volume, é a soma de todos os volumes que compõem o espaço, vezes a densidade em cada lugar. A média desse cosseno ao quadrado é meio. Portanto, a densidade de energia acaba sendo, 1 sobre 8π vezes E0 ao quadrado, porque isso aqui dá meio a média. Portanto, multiplico 4π. Então, tanto faz eu pegar a amplitude do campo elétrico ou do magnético, na verdade, isso não faz diferença. A densidade de energia que tem no campo é uma medida da amplitude máxima da oscilação. É até qual é o valor máximo do campo, do campo elétrico ou do magnético que é atingido. Aqui eu escolhi o campo elétrico por razões óbvias, que eu vou lidar com a interação dele. Então, todo lugar que tem uma radiação eletromagnética tem associado a ele uma densidade de energia. É incrível, né? E essa densidade de energia é maior, quanto maior é a amplitude do campo. E essa energia propaga no espaço. Se você tem um espaço totalmente preenchido por luz, em cada porção do espaço tem essa densidade de energia. Agora, se você tem um pulso de luz, então a densidade de energia caminha com o pulso.
Então o que eu tenho, o que eu costumo dizer que nós temos no espaço, é um fluxo de energia propagando no espaço. Então nós temos um fluxo de energia propagando no espaço. E cada volume desse espaço, onde a radiação está se propagando, tem lá contido uma quantidade de energia que vai, sem interagir com a matéria, depositar na matéria. Uma parte volta para a gente e assim por diante. Então nós vamos fazer uma continha simples. A continha que eu vou fazer é, imagine que aqui tem radiação eletromagnética vindo. Nós vimos que com ela está associada uma densidade de energia. E ela vai propagar, e eu vou olhar aqui o que acontece com ela quando ela se propaga por um tempo ΔT. Quando ela se propaga por um tempo ΔT. E se eu estou olhando uma área A de secção, o volume que ela está preenchendo é, obviamente, eu estou olhando durante um tempo ΔT. Ela se propaga com uma velocidade C. Concorda? Portanto, ela propagou C vezes ΔT, porque algo que se propaga com a velocidade C, e eu estou analisando quanto que ela se propagou num tempo ΔT, isso forma aqui um volume, poderia ser um cilindro, mas eu peguei uma caixinha, não faz diferença, né? Porque eu estou olhando uma área A. Então, a área A vezes CT é o volume preenchido pela radiação. Se a densidade de energia é ρ, como eu expliquei lá em cima, ρ vezes o volume, que é a área vezes a altura, me dá a energia total da radiação propagando nesse sistema. Mas eu calculei para vocês que o ρ, ele é meio de 1/4 da amplitude do campo elétrico ao quadrado, que está aqui, que é o mesmo de 1 sobre 8π vezes a amplitude do campo, vezes o volume, que é C ΔT vezes A. Se eu dividir agora a energia que está se propagando nesse volume pela área, pelo tempo, porque toda essa energia é o que vai ser transportada para fora, passar por essa área num tempo ΔT, porque está propagando, então em ΔT o que está aqui no fim vai chegar aqui. Tá certo? Se eu fizer isso, eu tenho a chamada definição do fluxo de energia. Fluxo de energia é energia por área por tempo. Então, se eu passar a área e o tempo para cá, eu obtenho ρ vezes C. Ρ vezes C é 1 sobre 8π e quadrado vezes C. Tá certo? Então, se eu substituir aqui, dividir por ΔT aqui, dividir pela área aqui, eu termino com 1 sobre 8π e quadrado, que é a amplitude do campo eletromagnético ao quadrado, vezes C. Essa é a nossa famosa intensidade. Então, quando eu falo tantos watts, eu estou falando joules por segundo por metro quadrado. E essa é a unidade de intensidade. Então, o que é a intensidade do campo eletromagnético? Claro, é quão forte ele é, mas é uma medida do campo, da amplitude do campo ao quadrado, do campo eletromagnético ao quadrado. Claro, vezes a velocidade da luz. O campo é expresso em volts por metro. Essa é a unidade MKS do campo elétrico. E a intensidade, ela é joules, porque o volt ao quadrado, tá certo? O volt ao quadrado vai me dar, quando multiplicado aí pela, ele vai dar energia no CGS. Aliás, aqui eu estou usando CGS, devia ser stat volts, mas não importa. A amplitude do campo ao quadrado, ela é expressa em unidades, e isso acaba sendo, dando em joules, tá certo? Esse joule dividido pelo segundo
é o watt e a área é metro quadrado. Então a unidade de intensidade acaba sendo watt por metro quadrado. Quando no MKS. Na verdade, a maneira que eu trabalho com 8π e tudo aqui, isso depende do sistema de unidade para a gente economizar algumas coisas. Mas não importa. A intensidade é uma medida, o resto tudo é constante, ela é uma medida da amplitude do campo elétrico. Então, quando você tem 1 miliwatt e você passou para 100 miliwatt, você, de alguma maneira, multiplicou a amplitude do campo elétrico por 10. Quando você passou de 1 miliwatt para 1 watt, que é 1000 miliwatts, você multiplicou pela raiz quadrada de 1000 a amplitude do campo elétrico, ele vai com o quadrado. E de fato, não é a intensidade que vai fazer um efeito na matéria, é a amplitude do campo. É o campo que vai ser responsável pela transmissão de energia que você vai dar. Então, como nós lidamos, na maioria das vezes, com a fonte de luz em intensidade, nós temos que dividir por C para acabar tendo a amplitude do campo elétrico. É isso que nós fazemos, tá bom? Mas você tem que guardar agora que quando eu falo de intensidade da luz, eu estou falando do campo ao quadrado nessa visão oscilatória do campo elétrico. Antes de eu entrar no átomo, tem uma visão quântica que nós temos que dar, porque eu dei uma visão clássica da radiação eletromagnética, que é a que a gente vai usar. Mas existe uma visão quântica que foi dada pelo Planck. O Planck diz o seguinte: se eu tiver radiação, eu tenho pequenos corpúsculos de luz, que são chamados os fótons. E o fóton é uma porção energética da luz, que, dado luz de frequência ômega, H cortado vezes ômega me dá um fóton de energia. Então são corpúsculos de energia. E o que o Planck nos ensina é que, nesse caso, a densidade deve ser o número de fótons vezes a energia de cada fóton dividido pelo volume que você está considerando. E isso nós vimos tem que ser 1 sobre 8π vezes E0 ao quadrado. Mas 1 sobre 8π E0 ao quadrado é a intensidade da luz, a menos da velocidade c. Portanto, o que a intensidade também nos dá é a densidade de fótons que você tem naquela região. Quando você tem uma quantidade, quando nós temos aí tantos miliwatts por centímetro quadrado chegando a uma superfície, aquilo está me dizendo qual é a densidade de fótons que a gente usa. Claro que o conceito de fóton, ele é um conceito extremamente importante, porque ele é a unidade de transferência de energia para a matéria. O mundo, na verdade, é quântico. A gente calcula ele de forma clássica porque é algo fácil de ser feito. Mas, na verdade, quando a gente lida com a matéria, nós estamos lidando com um número de fótons envolvido. Então, quando eu falo de uma certa quantidade de energia, eu estou falando de uma quantidade de fótons. E aqui, só para expressar o número de fótons por unidade de volume, que é a densidade, chegando em algum lugar, é a intensidade que você tem, dividido pela energia de cada fóton e a velocidade da luz, utilizando as expressões que nós fizemos. Isso que eu fiz até agora é a energia eletromagnética. Agora nós temos que partir para a interação da energia eletromagnética para o átomo. Felizmente, o átomo você sabe mais sobre ele. E tudo que eu vou precisar é que ele é constituído de
cargas positivas e negativas, que são os prótons e os elétrons. Tá, o núcleo tem também nêutron, eu sei, mas a massa do núcleo vai ser menos importante, porque o que esses campos oscilantes vão fazer é interagir fortemente com a distribuição de elétrons, que é o que nós chamamos de nuvem eletrônica. E essa interação pode ser tratada em vários níveis, né? O nível clássico, o nível quântico, o nível semiclássico, que é onde a gente usa a radiação como onda, e o átomo quântico, capaz de ter aí os seus orbitais, capaz de ter os seus níveis de energia. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer é partir desse ponto que eu parei agora, que eu já considero que todos nós entendemos muito bem a radiação eletromagnética e suas grandezas. Não se assustem com as contas, porque, claro, eu tenho que fazer isso, porque se você ainda não estudou eletromagnetismo, quando estudar vai reconhecer rapidamente. Mas é o conceito envolvido, né? Aqui, ó, eu estou terminando a aula dizendo que intensidade representa para nós um fluxo de fótons. Maior a intensidade é maior relação direta. Quando eu dobro a intensidade, eu estou dobrando o fluxo de fótons que está chegando até você. Tá certo? Porque se eu multiplicar, se eu pegar essa relação, a intensidade nada mais é do que a densidade de fótons vezes a energia de cada fóton, para dar densidade de energia, vezes a velocidade da luz. Portanto, quando dobra a intensidade, dobra a densidade de fótons que você está carregando nesse fluxo de luz. Certo? Essas coisas são importantes, porque às vezes a gente acha que dobrando a intensidade cria-se milagres. Não, dobra-se o fluxo de energia, dobra-se o fluxo de fótons, tanto numa visão do que na outra. Bom, com isso, eu acho que termino essa segunda aula do nosso curso, que também é o término dessa visão do campo eletromagnético. Quando a gente for entender as coisas, tem que sempre estar olhando a luz, olhando a radiação, como sendo essa composição de eletricidade e magnetismo, e cuja amplitude dessa oscilação está relacionada com o que nós convencionalmente chamamos de intensidade. A partir da próxima aula, nós vamos fazer a interação da radiação com a matéria agora. E nós vamos fazer isso de várias formas. Tem várias formas de fazer, nós não vamos fazer todas, mas nós vamos entender basicamente, intuitivamente, o que é cada uma. Tá bom? Da mesma maneira que você pode olhar a radiação como a onda de campos elétricos e magnéticos, essa é uma visão que nós chamamos uma visão clássica do campo eletromagnético. Ou você pode ver pelo número de fótons contido no campo eletromagnético. Essa é uma visão quântica, porque aí a energia está quantizada. Na maneira que eu mostrei para vocês, aquela densidade de energia pode ser qualquer coisa. Aqui não. Aqui ela tem que ser um número inteiro de fótons de H cortado ômega naquele elemento de volume. Tá certo? Muito bem. Essas são as duas visões. Equivalentemente, nós temos visões parecidas para o átomo e também para a sua interação. Bom, nessas duas aulas nós vimos o campo eletromagnético. Nas próximas duas veremos a sua interação agora com a matéria. E vamos aprender os princípios básicos para depois escalonarmos e termos o jargão, o vocabulário adequado para a espectroscopia de qualquer ramo. Até a próxima aula.